Meu nome é Joana do Carmo, eu sou atriz e produtora cultural. Trabalho há 24 anos com teatro e com eventos culturais. Eu resolvi inscrever essa ideia nesse projeto, o FAC Digital, com o título Caminhos para Viver de Arte. Porque esse é o grande problema de todo artista, né? Conseguir manter o seu trabalho artístico e receber uma remuneração por ele. Eu tive a sorte de ter a experiência de produção que pôde facilitar o meu caminho como artista, né? Por já ter trabalhado com eventos e ter uma gama de contatos, trabalhos com fornecedores, isso facilitou o meu processo para fazer do meu teatro um teatro que se mantivesse com vendas e apresentações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu vou contar para vocês como eu consegui fazer isso através de uma experiência real, que é a criação do meu espetáculo A Mulher do Atirador de Facas. Faziam alguns anos que eu não atuava como atriz nos palcos. E isso me dava uma angústia imensa, porque eu produzia as peças e não estava no palco, e eu sentia falta de estar no palco. Então eu pensei, eu preciso encontrar um caminho para voltar a trabalhar com teatro, ser atriz e ganhar o meu sustento como atriz. Eu já estava com uma ideia por ter trabalhado num festival internacional que acontece no Rio de Janeiro, o Festival Anjos do Picadeiro, que reúne palhaços do mundo inteiro. Eu já era inspirada pela participação nesse projeto, por conhecer vários artistas que viajavam o mundo inteiro com uma mala, levando seu espetáculo numa mala e com uma autonomia e uma simplicidade capaz de emocionar as pessoas de todas as línguas. Impulsionada por isso, inspirada por isso, eu quis falar de um espetáculo que falasse sobre essa genialidade que o artista de rua tem em improvisar com o público soluções que não estão apoiadas aos recursos técnicos que o teatro nos dá, né? Quando a gente está no teatro, a gente tem um recurso de uma trilha sonora, de uma iluminação, de recursos visuais, de tela e tal. E na rua a gente não tem esse recurso. Eu sempre achei fabuloso os artistas que conseguiam levar com graça e com simplicidade os seus trabalhos para a rua, conquistar o espectador sem grandes estruturas. Fui por esse caminho. Até porque eu não tinha verba para poder investir no meu trabalho. Então eu precisava ser simples. Agora, em vários momentos do programa, a gente vai combinar um código. Quando eu abrir o leque, vocês aplaudem, ok? Então, digamos que eu esteja na apresentação já. Boa tarde, Torres! Comecei a criar a história da Mulher do Atirador de Facas a partir de um roteiro básico que era dar luz, dar voz a essa que sempre foi a segunda personagem desse número do Atirador de Facas, né? Porque a gente sempre ouve falar do atirador, né? Os holofotes estão em cima do atirador e ela, que é a partner, que está lá sob o alvo, imóvel, pronta para receber uma facada ou não, ela nunca é falada. Então eu resolvi prestar uma homenagem a essas mulheres e trazer elas para o protagonismo. Pensei, como seria o show se o atirador não chegasse? O que aconteceria? A partir disso, criei o roteiro da Mulher do Atirador de Facas. Ele é muito simples. Essa mulher anuncia um show, que é um show que está sendo transmitido por câmeras para o mundo inteiro. Buongiorno! Sayonara! Good morning, everybody! Ela convida o público, estimula o público a essa universalidade, conversa com câmeras em Paris, no Uruguai, na Argentina, para dar essa ideia de que a gente está conversando com o mundo todo, anuncia o show e o Dom Sinistros não aparece. Vamos chamar com muito entusiasmo ele, o grande mestre das facas, o mago Dom Sinistros! Segura sua emoção para depois dos nossos comerciais.
que acontece? O show não pode parar, a transmissão internacional não pode parar. Então essa mulher resolve improvisar um número. Só que ela não é acostumada a fazer números circenses, então ela vai chamar alguém da plateia para fazer um número com ela. E esse é o grande estímulo, o grande conflito do espetáculo, né? Como que alguém da plateia vai atirar as facas nessa mulher? Aí esse é o segredo do teatro que a gente faz e só mostra esse segredo quando você for assistir o meu espetáculo, A Mulher do Atirador de Facas. Mas a gente leva a plateia a essa emoção, a essa expectativa. O que vai acontecer? O cara vai conseguir atirar as facas? É de verdade? Não é? Isso é combinado? Isso está acontecendo agora? Isso está passando mesmo na TV? Essa magia que o teatro faz, a gente conquistou com A Mulher do Atirador de Facas e a gente consegue levar o público a esse imaginário. Quando eu estabeleci esse roteiro na minha cabeça, escrevi o roteiro, as falas e tudo, e comecei a pesquisar como seria a estética desse espetáculo. Então eu entrei em vários sites, comecei a pesquisar texturas de tecido, modelos de roupas que poderiam ser os figurinos da mulher, acessórios de cena, facas. Fui pensando todas as necessidades que o espetáculo tinha para acontecer. A ideia era ser simples, então eu resumi o espetáculo numa caixa cenográfica, que é o camarim e que depois vira e se transforma em alvo. Então a gente já tem 2 momentos da peça. Dentro dessa caixa a gente guarda todos os elementos que aparecem durante o espetáculo, né? Nos números de arremesso, por exemplo, aparece um balão para ele arremessar. Todos esses objetos eles são escondidos dentro dessa caixa. E eu tenho um assistente de cena comigo que prepara as entradas dos áudios e dos objetos. Então eu tenho um personagem que a gente chama de assistente de produção e ele está ali como alguém desse programa que está ajudando a mulher a realizar o show. Fantástico! Eu tinha uma questão, como que eu ia fazer o número das facas se eu nunca fui circense e eu não sei atirar facas? A vida é um improviso, né? Vamos ter que dar um jeito. Então, para quem não sabe, no circo tradicional, geralmente essas pessoas se preparam durante anos. São técnicas passadas de geração em geração. São truques que não são ensinados na internet, no YouTube, né? E então, como a gente não podia correr esse risco, eu optei por fazer de uma maneira bem circense, bem teatral esse arremesso das facas. E como eu, a princípio, pensei num espetáculo solo, não teria o atirador. Então eu escolhi que alguém do público arremessaria essas facas, né? Você está pronto para executar esse número, Carlos? Não atirou faca com ninguém por aí? Não. Ah, sim. Porque facas são perigosas. Chegamos à simplicidade do espetáculo, poucos objetos, os figurinos da mulher, os figurinos do assistente. E aí eu fui pensando toda essa estética do espetáculo, fui selecionando isso e pude, então, pensar nas pessoas que realizariam isso comigo, a minha ficha técnica. Convidei o diretor, Fernando Kiki Barbosa, que assumiu também a dramaturgia do espetáculo, ele assina o texto junto comigo. Convidei o Antônio Rabadan e a Titi Lopes para fazerem os figurinos. O Pablo Almeida, que faz a cenografia. E uma equipe de colegas que gravaram os áudios para serem a trilha sonora do nosso espetáculo. Então, chegamos a um espetáculo simples, fácil de transportar, fácil de viajar, fácil de produzir, de encenar, que não necessita de nenhum recurso técnico. A gente usa só microfone e som. Então nós temos o nosso grande investimento foi comprar uma caixa de som com bateria para que a gente não precisasse de um poste de iluminação numa praça pública, por exemplo. Então a gente tem autonomia total nesse espetáculo. E isso foi uma meta para mim e é importante que a gente pense isso enquanto produto artístico, né? Como uma coisa vendável. Preparem-se! Preparem seus celulares! O arremesso vai chegar agora! Senhoras e senhores, contagem regressiva! 3, 2,
eu tive a sorte de ser financiada por um edital público, o Funcultura de Torres. Ele possibilitou que eu tivesse algum recurso financeiro para criar todos esses elementos. Poder pagar a minha equipe de profissionais, comprar material para que o cenário fosse feito, os figurinos fossem confeccionados. Uma vez o produto pronto, estreamos, tivemos a experiência de que o espetáculo dava certo, fazia as pessoas rirem, divertia a plateia, e a partir daí começa a segunda etapa do trabalho do artista, que é como vender o seu trabalho, como continuar sobrevivendo com esse trabalho sem ter que criar um novo ou desistir dele. Aí que entra o olhar de produção. Uma dica que eu dou para vocês, que é bem interessante, a gente tem que sempre pensar, além de um portfólio bacana de venda, né, com fotos, imagens e um texto rápido, atual, bem objetivo do teu espetáculo, é importante que você faça um mapeamento de possibilidades de clientes. Então, se você mora numa cidade... eu moro numa cidade no interior. Quando eu criei o espetáculo, eu estava em Torres. O que eu tive que fazer? Eu tive que procurar todas as cidades do entorno, o que essas cidades faziam de programação cultural. Uma tinha a Festa do Peixe, a outra tinha a Feira do Livro, a outra tinha o balonismo. Então a gente vai associando, mapeando quem são os possíveis clientes que podem se interessar no teu produto. Se o teu produto está ligado a um tema específico, é mais fácil ainda, você vai direto para aquele cliente. Se é um produto de entretenimento, divertimento para toda a família como o nosso, o que a gente fez? A gente mapeou no Rio Grande do Sul, para a gente poder ter possibilidades de venda, né? A gente mapeou todos os eventos, feiras, empresas e datas festivas, porque tudo isso gera uma programação cultural e são possibilidades de venda do teu produto. Então, uma vez realizado o produto artístico de uma maneira autônoma, de uma maneira barata, né, para que você possa também chegar a um valor de cachê viável, vendável. Então, são coisas que a gente vai pensando quando a gente já está criando o espetáculo, né? Às vezes a gente pensa numa estrutura muito grande, um cenário muito grande, e depois fica difícil transportar esse cenário, montar esse cenário em outra cidade. São dicas que eu divido com vocês agora, que foi o que facilitou a manutenção do meu espetáculo. Hoje a Mulher do Atirador de Facas já completa 5 anos de apresentação. Nós fizemos 49 apresentações gratuitas para o público e por todas elas a equipe recebeu cachê. Então a gente sempre achou alguém que tivesse um interesse na compra do espetáculo, oferecemos ele de maneira gratuita ao público, participamos sempre de festivais, porque os festivais, além de ter o intercâmbio de troca de experiência com outros artistas, também qualifica o teu trabalho, né? Qualifica artisticamente o teu trabalho. Então, nestes 5 anos, fizemos 49 apresentações, participamos de 5 festivais e viajamos por 6 cidades no Rio Grande do Sul. É só o início de uma estrada, a gente já apresentou para mais de 5.000 pessoas e eu espero continuar trabalhando com a Mulher do Atirador de Facas por toda a minha vida.